Marido deixou esposa doente em uma pousada abandonada. Não tenho tempo para cuidar de doente. Anos depois, ele caiu arrependido ao encontrá-la. Se inscreva no canal, deixe um curtir no vídeo e comente de onde você está assistindo. O som do relógio na parede do consultório ecoava como um martelar insistente, marcando o tempo que parecia escorrer devagar demais. Helena estava sentada ali, com as mãos apertadas no colo, o coração batendo tão forte que quase podia ouvi-lo no silêncio constrangedor da sala. A médica à sua frente tinha os olhos cheios de algo que Helena não queria decifrar. Algo entre a compaixão e a gravidade. "Helena, eu sinto muito", começou a doutora, com a voz cuidadosamente suave, como se cada palavra pudesse quebrar a mulher à sua frente. "Os exames confirmaram que você está com um tumor maligno." Helena piscou algumas vezes, como se pudesse afastar aquelas palavras do ar. Tumor maligno. Câncer. Era isso? Era isso que iria mudar tudo? Por um instante, não havia mais som, só um zumbido em seus ouvidos e a sensação de que o chão desaparecia sob seus pés. Ela tentou falar, mas nada saiu. Suas mãos tremiam, os dedos se apertando mais forte uns contra os outros, enquanto o ar parecia pesado demais para ser respirado. "Mas a gente pode tratar." Ela finalmente conseguiu sussurrar como quem implora. A médica assentiu, explicando as etapas do tratamento. Quimioterapia, acompanhamento constante, exames frequentes. Mas Helena não estava ouvindo. Tudo o que sentia era o peso da palavra câncer, repetindo-se na cabeça como um eco cruel. Ao sair do consultório, ela viu Ricardo esperando na recepção. Ele estava com o celular na mão, absorto em alguma mensagem, o rosto impassível. Helena parou diante dele, esperando que ele percebesse sua presença, que perguntasse o que tinha acontecido. Mas ele não olhou. "Então?", perguntou finalmente, sem levantar os olhos do celular. Helena engoliu em seco. "É câncer." Ricardo finalmente ergueu a cabeça, mas seu olhar não refletia o choque ou a preocupação que ela esperava. Era apenas uma expressão vaga, quase desconfortável. Ele soltou um suspiro audível, como se aquela notícia fosse mais um inconveniente na lista de coisas para resolver. "Certo, vamos ver o que dá para fazer." E foi isso, sem abraços, sem palavras de conforto, sem lágrimas. Os dias seguintes foram uma montanha-russa de emoções. Helena contou para sua mãe, para seus irmãos e para os poucos amigos próximos. Todos reagiram com surpresa e promessas de apoio. Mas o que mais doía era a frieza crescente de Ricardo. Na primeira sessão de quimioterapia, Helena se sentiu tão pequena, tão vulnerável. Sentada naquela cadeira, com o medicamento entrando em suas veias, ela olhava ao redor para outros pacientes que pareciam travar a mesma batalha. Muitos estavam acompanhados por familiares, mãos dadas, sorrisos encorajadores, mas ela estava sozinha. Ricardo dissera que não podia faltar ao trabalho. As semanas se arrastaram, e com elas vieram os primeiros sinais visíveis da doença e do tratamento. A fraqueza, a pele pálida, as olheiras profundas. E um dia, o que ela mais temia aconteceu. No banho, enquanto passava os dedos pelo cabelo, um tufo veio junto. Ficou parada com as mãos trêmulas, olhando para aquele pedaço dela que parecia abandoná-la. Quando contou a Ricardo, esperando talvez um gesto de conforto, ele apenas deu de ombros. "Isso é normal, não é? Coisa do tratamento." Naquela noite ele dormiu no sofá, e Helena chorou sozinha no quarto. Com o passar do tempo, a distância entre os dois aumentava como um abismo impossível de atravessar. Ricardo passava mais tempo fora de casa, muitas vezes sem avisar onde estava ou com quem. E então, o golpe final veio numa noite em que Helena, fraca demais para sair da cama, ouviu o som da chave na porta. Ricardo entrou com um semblante decidido, mas carregado de frieza. "Helena, a gente precisa conversar." Ela sabia que nada de bom podia sair daquele tom. "Eu não posso mais viver assim. Não posso. Isso está me destruindo." Ele gesticulou como se fosse a maior vítima da situação. "Eu vou pedir o divórcio." Helena sentiu o ar faltar. "Divórcio? Ricardo, eu estou doente. Como você pode pensar nisso agora?" Ele passou a mão pelo cabelo impaciente.
Justamente por isso, eu não tenho tempo para cuidar de doente. Eu preciso trabalhar, seguir com a minha vida. E foi isso. Ele saiu sem olhar para trás, deixando Helena sozinha, perdida entre a dor física e o peso esmagador de ser abandonada por quem deveria segurá-la. A revelação que viria no dia seguinte seria ainda mais cruel. Ele havia transferido para ela apenas uma velha pousada abandonada como compensação no acordo de separação. E assim, em uma única semana, Helena perdeu o marido, a casa e a vida que conhecia. O mundo que ela havia construído durante anos desmoronava como um castelo de areia levado pelas ondas. A chuva caía em torrentes quando Helena chegou em casa naquela noite. A água fria escorria por sua nuca, mas a dor que ela sentia no peito era pior. Era uma mistura de humilhação, tristeza e uma sensação insuportável de vazio. Sua casa, que um dia havia sido um lar, parecia agora estranhamente distante, como se já não pertencesse a ela. A imagem de Ricardo com as malas na mão ainda estava fresca em sua mente. Ele havia dito tudo sem pestanejar, sem hesitar, como se estivesse falando com uma estranha. Eu já tomei minha decisão, Helena. As palavras dele ainda ecoavam em seus ouvidos. Não dá mais para mim. Eu tenho uma vida para levar. Ela implorou segurando seu braço, as lágrimas escorrendo sem controle, mas ele se desvencilhou com um gesto firme. Não faz isso parecer mais difícil do que já é. A frieza na voz dele foi um golpe mais doloroso do que qualquer sentença que o câncer poderia ter lhe dado. Nos dias que se seguiram, a situação só piorou. Ricardo começou a passar noites fora, voltando apenas para pegar algumas roupas ou documentos. O espaço que antes era compartilhado por ambos foi se transformando numa terra estranha e desolada. Helena sentia que até o ar entre aquelas paredes havia mudado. E então veio a bomba final, o pedido oficial de divórcio. Olha, eu deixei tudo resolvido com o advogado. Você só precisa assinar. Ricardo anunciou com a mesma casualidade de quem pede um café. Helena olhou para o papel em suas mãos, tentando compreender como aquele homem, que um dia prometeu amá-la na saúde e na doença, podia estar tão tranquilo em lhe oferecer uma vida reduzida a quase nada. Ele não só queria se separar, como havia decidido que a única coisa que ela receberia seria uma pousada velha, há anos abandonada, que nem ele mesmo fazia questão de manter. Você acha isso justo? Ela perguntou com a voz falha. Justo? Ele deu uma risada seca. Eu não tenho tempo para cuidar de doente, Helena. Você não entende? Eu preciso trabalhar. Preciso continuar. Essa pousada é mais do que suficiente. Faça o que quiser com ela. Foi naquele momento que a ficha caiu de vez. Ricardo não era apenas ausente. Ele era cruel. Ele era o tipo de pessoa que via fraqueza como um fardo, e agora que Helena não podia mais carregar tudo sozinha, ele simplesmente a descartava. Na manhã seguinte, quando o caminhão de mudanças levou suas poucas coisas para a tal pousada, Helena não conseguia conter as lágrimas. A viagem para o litoral foi silenciosa, com o peso de cada quilômetro aumentando sobre seus ombros. A cada curva, ela se sentia mais distante de tudo o que um dia conheceu. Ao chegar, a realidade se mostrou ainda pior do que ela imaginava. A pousada era um amontoado de madeira e concreto, com a pintura desbotada, telhas quebradas e o jardim tomado por ervas daninhas. A placa na entrada estava caída, pendurada por um único parafuso, como se a própria estrutura estivesse cansada de existir. Helena parou diante do portão enferrujado, sentindo um nó na garganta. Como alguém poderia chamar aquilo de lar? Entrando pela porta principal, um cheiro de mofo a atingiu. O chão de madeira rangia a cada passo e as paredes estavam cobertas por manchas de infiltração. Havia móveis velhos empilhados num canto, cobertos por uma camada espessa de poeira, como se o tempo ali tivesse simplesmente parado. Ela largou as caixas no chão e sentou-se no primeiro lugar que encontrou, uma velha poltrona rasgada. Seus olhos correram por aquele lugar triste e vazio, e ela finalmente desabou. O choro veio com força, rasgando seu peito. Era um choro por tudo que havia perdido. Sua saúde, seu casamento, sua casa e, acima de tudo, o que ela acreditava ser uma vida segura e estável. Durante horas,
Ela ficou ali, sozinha, perdida no próprio desespero. O som da chuva no telhado furado acompanhava seu soluçar, como uma trilha sonora sombria de um filme trágico. Mas, mesmo na escuridão, algo mudou naquela noite. Entre lágrimas e cansaço, Helena sentiu algo novo crescer dentro dela. Não era exatamente força. Era algo menor, mais discreto, como uma faísca que reluta em apagar. Ela ainda não sabia como, mas precisava fazer algo. Não era possível que aquele fosse o fim da sua história. No dia seguinte, quando o sol apareceu tímido entre as nuvens, Helena se levantou da poltrona. Com as mãos trêmulas e o rosto ainda marcado pelo choro, ela começou a andar pela pousada, explorando cada canto. No fundo do quintal, encontrou uma velha cadeira de balanço coberta por folhas secas. Sentou-se ali por um instante, sentindo o cheiro salgado do mar e ouvindo o som das ondas ao longe. De repente, a ideia de reconstruir aquele lugar começou a se formar em sua mente, ainda que de forma incerta. Talvez, se conseguisse restaurar a pousada, ela pudesse, de alguma maneira, restaurar a si mesma também. Helena não sabia por onde começar, mas sabia que precisava tentar. Afinal, o que ela tinha a perder? A primeira manhã na pousada marcaria o início de um longo e difícil caminho. Um caminho que ela ainda não sabia, mas a levaria a descobertas que mudariam sua vida para sempre. Helena encarava a imensidão do mar pela janela quebrada da pousada. A brisa salgada trazia consigo uma sensação agridoce. Ao mesmo tempo em que era um lembrete de que o mundo continuava vasto e vivo, parecia zombar da sua fragilidade. O som das ondas era constante, uma melodia que não parava, enquanto dentro dela tudo parecia tão silencioso, tão imóvel. Naquela manhã, ela tinha uma decisão a tomar. Ou se deixava afundar naquele mar de dor, ou tentava encontrar alguma coisa, qualquer coisa, que pudesse mantê-la de pé. Mas como? O diagnóstico de câncer ainda pulsava em sua mente como uma sentença de morte. O abandono de Ricardo ainda sangrava como uma ferida aberta. E agora, aqui estava ela, sozinha em um lugar que parecia tão quebrado quanto ela mesma. Olhando ao redor, a pousada refletia seu estado interior. Era como se aquele lugar tivesse sido esquecido pelo mundo, assim como ela. Paredes desbotadas, telhas soltas, rachaduras que serpenteavam pelo chão como cicatrizes. Havia poeira em tudo, e o cheiro de abandono impregnava o ar. Ela suspirou profundamente e caminhou até a cozinha. A pia estava cheia de louças antigas, algumas com rachaduras que pareciam gritar inutilidade. Mas ali, no meio de toda a bagunça, ela encontrou algo inusitado, uma velha chaleira de ferro. Como se estivesse no automático, Helena a encheu com água de uma garrafa que trouxera consigo e a colocou sobre o fogão. O som do metal se aquecendo foi um lembrete estranho, mas reconfortante, de que algo ainda funcionava. Enquanto esperava, a cabeça de Helena estava em outro lugar. Ela se lembrava da vida que havia tido antes de tudo isso. Os jantares com Ricardo, os planos que faziam juntos, o som da risada dele. Tudo parecia tão distante como um sonho que você tenta agarrar, mas que escapa pelos dedos. Como alguém podia mudar tanto? Como o amor que ele dizia sentir se transformara em desprezo tão rapidamente? A chaleira começou a apitar, tirando-a dos pensamentos. Helena despejou a água quente em uma velha caneca e sentou-se na varanda dos fundos, onde o mato havia tomado conta de quase tudo. Enquanto segurava a caneca entre as mãos, o calor do chá parecia ser a única coisa que a mantinha conectada com a realidade. Foi nesse momento, olhando para o quintal coberto por folhas secas e galhos espalhados, que algo chamou sua atenção. Em meio ao caos, havia uma única flor, pequena, mas de um vermelho tão vivo que parecia brilhar sob a luz do sol. Era quase como uma provocação. Algo tão bonito, tão resistente, em meio àquela paisagem destruída. Helena se levantou devagar e caminhou até a flor. Ajoelhou-se ao lado dela, sentindo o cheiro suave que exalava. Como aquilo podia sobreviver ali? E mais importante, por que ela não poderia fazer o mesmo? Algo dentro dela começou a mudar naquele instante. Não foi uma mudança drástica,
como nos filmes em que o personagem principal, de repente, encontra toda a coragem do mundo. Era mais como uma semente sendo plantada, algo pequeno, mas que poderia crescer com o tempo. Com um novo propósito, ainda que frágil, Helena passou o resto do dia explorando cada canto da pousada. Encontrou velhos móveis que poderiam ser restaurados, uma prateleira coberta de poeira cheia de livros que pareciam não ser abertos há anos, e até um quadro na parede, uma pintura do próprio mar que agora a cercava. Em cada detalhe, por menor que fosse, ela via possibilidades. Mas havia muito trabalho a ser feito. As paredes precisavam ser pintadas, o telhado precisava de reparos, e a lista só crescia. E o pior, ela estava completamente sozinha. Não havia ninguém para compartilhar o peso daquela responsabilidade, ninguém para segurar sua mão e dizer que tudo ficaria bem. Naquela noite, enquanto tentava dormir em um colchão velho que encontrara em um dos quartos, Helena percebeu que o silêncio da pousada não era apenas físico, era um silêncio emocional. Não havia o som de passos no corredor, nem o barulho da televisão, nem uma voz para preencher o vazio. Era apenas ela, a escuridão e seus pensamentos. Quando finalmente adormeceu, foi acordada por um som que a princípio achou ser um sonho, batidas leves na porta. Quem poderia ser aquela hora? Seu coração acelerou, mas ela se levantou devagar e caminhou até a porta. Ao abri-la, encontrou uma senhora com olhos gentis e um sorriso caloroso. "Você deve ser Helena, não é?" perguntou a mulher segurando uma cesta coberta por um pano. Helena, confusa, assentiu. "Sou Dona Margarida, moro aqui perto. Vi que chegou ontem e pensei que talvez precisasse de um pouco de companhia." Aquela foi a primeira vez em muito tempo que Helena sentiu algo parecido com alívio. Margarida entrou, colocou a cesta sobre a mesa e começou a falar enquanto Helena ouvia em silêncio. Aos poucos, aquele lugar que parecia tão morto começou a se encher de uma nova energia. E naquela noite, ao olhar para o rosto acolhedor de Margarida, Helena sentiu algo diferente. Esperança. Era apenas o começo, mas Helena já não estava mais sozinha. E isso mudava tudo. A manhã começou com o aroma inesperado de café fresco. Helena demorou um momento para entender o que estava acontecendo. O som da chaleira no fogão, o cheiro doce que vinha da cozinha. Por um segundo ela achou que estivesse sonhando. Mas ao se levantar e entrar na cozinha, encontrou Dona Margarida com um sorriso caloroso, cortando um bolo ainda quente. "Bom dia, menina. Eu bati aqui, mas você não respondeu. Como a porta estava aberta, achei que podia entrar. Espero que não se importe." Helena ficou parada, tentando processar o que via. Aquele cenário parecia deslocado de sua realidade. Margarida era como uma pintura viva de um conforto que Helena não sentia há tempos. Cabelos grisalhos presos em um coque, olhos brilhantes de bondade, mãos ágeis que pareciam ter décadas de prática em oferecer cuidado. "Eu não sabia se você já tinha comido algo. Fiz um bolinho simples, nada demais." Margarida falou enquanto colocava uma fatia generosa em um prato e o empurrava gentilmente na direção de Helena. Helena sentou-se, ainda em silêncio. Quando provou a primeira garfada do bolo, sentiu algo estranho. Não era apenas a doçura da comida, mas a sensação de estar sendo cuidada. Era como um abraço, algo que ela nem sabia que precisava até aquele momento. "Você está muito sozinha aqui, não tá?" Margarida perguntou sem rodeios enquanto se sentava à frente dela. Helena hesitou, mas não conseguiu mentir. "Tô..." Margarida deu um pequeno suspiro. "É difícil, eu sei. Eu também já tive meus dias de solidão. Meu marido partiu faz anos e meu filho está sempre no mar pescando. Às vezes o silêncio pesa mais que qualquer outra coisa." As palavras de Margarida pareciam tocar algo dentro de Helena, um lugar que ela mantinha escondido. Pela primeira vez, ela não se sentiu julgada pela bagunça que era sua vida. Margarida não fazia perguntas invasivas, não oferecia conselhos que ela não queria ouvir. Ela simplesmente estava ali, preenchendo o vazio com gestos simples, como café e bolo. Depois do café da manhã, Margarida pegou uma vassoura que estava encostada no canto
e começou a limpar o chão sem pedir permissão. Esse lugar tem potencial, sabia? Disse, enquanto afastava uma teia de aranha com uma destreza que Helena só podia admirar. Parece meio abandonado agora, mas com um pouco de trabalho pode ficar lindo. Eu não sei por onde começar, Helena admitiu, a voz embargada. Margarida parou, apoiando-se na vassoura. Comece por onde puder. Um dia de cada vez. Você não precisa fazer tudo sozinha. Essas palavras ficaram na mente de Helena pelo resto do dia. Margarida passou algumas horas ali, ajudando a limpar e conversando sobre coisas simples, as vizinhanças, a pesca, as flores que cresciam na região. Quando finalmente foi embora, prometeu voltar no dia seguinte com mais bolo e café. Helena, sozinha novamente, olhou para a casa com olhos diferentes. Algo havia mudado. Não era só o chão um pouco mais limpo ou o cheiro de bolo que ainda pairava no ar. Era como se Margarida tivesse deixado um pedaço de esperança ali, como um presente. No dia seguinte, Margarida cumpriu a promessa e voltou, trazendo não só bolo, mas histórias. Sentadas na varanda, ela falou sobre o marido, que tinha sido pescador, e sobre o filho Pedro, que seguia a mesma profissão. Pedro é um bom menino, um pouco teimoso, mas com um coração enorme. Ele vai gostar de te conhecer. Helena apenas sorriu, sem dizer nada. Mas, por dentro, sentia-se curiosa. Quem seria esse Pedro que Margarida falava com tanto carinho? A semana passou, e a presença de Margarida tornou-se uma constante. Ela não vinha apenas com bolos e café, mas também com sementes para plantar no jardim, ideias para melhorar o lugar e uma dose generosa de otimismo. Certo dia, enquanto as duas limpavam juntas um dos quartos, Margarida parou e segurou a mão de Helena. Sabe, menina, às vezes a gente acha que não tem mais força para continuar. A dor pode ser tão grande que parece que nunca vai acabar. Mas eu aprendi uma coisa: nada dura para sempre, nem a dor. O que você está sentindo agora, esse peso, ele vai passar. Só precisa acreditar que há algo esperando por você do outro lado. As palavras de Margarida não eram apenas conselhos. Elas tinham peso, experiência e, acima de tudo, verdade. Helena sentiu os olhos marejarem, mas dessa vez não tentou segurar as lágrimas. Deixou que caíssem sem vergonha, porque sabia que Margarida entenderia. Naquela noite, enquanto se deitava, Helena olhou para o teto descascado e sentiu algo diferente. Pela primeira vez, o silêncio não era tão esmagador. Não era que seus problemas tivessem desaparecido, mas ela não estava mais tão sozinha. E sem que ela soubesse, o destino começava a tramar mais encontros inesperados. Margarida não era apenas uma vizinha. Ela era a ponte para algo maior. Algo que Helena ainda não conseguia enxergar, mas que estava prestes a mudar sua vida para sempre. Helena não sabia dizer o que era mais impressionante naquela manhã: o cheiro do pão fresco que Margarida trouxera ou o som das risadas vindas da varanda. Ela reconhecia a voz animada de Dona Margarida, mas o riso grave e acolhedor que acompanhava era novo para ela. Quando abriu a porta da cozinha e espiou, viu um homem sentado ao lado da vizinha. Ele tinha ombros largos e mãos calejadas que seguravam uma caneca com firmeza. "Ah, finalmente! Helena, venha conhecer meu Pedro", Margarida anunciou com um sorriso, acenando para que ela se juntasse a eles. Helena hesitou, sentindo-se deslocada, mas acabou obedecendo. O homem se levantou, deixando a caneca de lado, e estendeu a mão. "Oi, Helena. Minha mãe falou muito de você. Sou Pedro." Sua voz era firme, mas havia algo caloroso nela, algo que fazia Helena sentir-se segura. Pedro era a imagem de um homem que vivia do mar, pele bronzeada, cabelos levemente bagunçados pelo vento e olhos tão profundos quanto as águas que ele navegava. Apesar de sua presença imponente, ele parecia simples, sem artifícios, como o próprio oceano. Helena apertou sua mão, surpresa com a firmeza e a gentileza do toque. Não sabia bem o que dizer, mas Pedro logo quebrou o gelo, apontando para a pousada ao redor. "Minha mãe me contou que você está tentando dar uma cara nova para esse lugar. É um desafio e tanto, hein?" Helena deu um sorriso tímido. Parece impossível às vezes." Pedro olhou ao redor e assentiu, mas então deu de ombros.
Nada que vale a pena é fácil. Aquela frase ficou martelando na mente de Helena pelo resto do dia. Algo em Pedro parecia diferente. Ele não a olhava com pena, como muitos faziam. Ele falava com ela como se fosse apenas mais uma pessoa, alguém capaz, alguém que ainda tinha muito o que fazer. Nas semanas seguintes, Pedro começou a aparecer mais vezes na pousada. Inicialmente ele vinha porque Margarida insistia em trazê-lo, sempre com alguma desculpa. Pedro pode ajudar com essa cerca velha. Ou, Pedro entende de conserto de telhados. Mas com o tempo ele começou a aparecer por conta própria. Trouxe peixe fresco. Você cozinha ou eu faço? Ele disse certa tarde, entrando na cozinha como se já fizesse parte da rotina dela. Helena riu pela primeira vez em muito tempo. Você sabe cozinhar? Sei sobreviver. Cozinhar é só parte disso. Pedro deu uma piscadela, arrancando mais um sorriso dela. À medida que os dias passavam, Helena começou a notar algo curioso. A presença de Pedro não apenas facilitava o trabalho na pousada, mas também tornava as coisas mais leves. Ele era uma força silenciosa, sempre disposto a ajudar sem esperar nada em troca. E mais do que isso, ele fazia com que Helena se sentisse vista. Certa manhã, enquanto trabalhavam juntos na reforma de uma janela, Pedro a observou por alguns instantes antes de falar. Você é mais forte do que pensa, sabia? Helena parou, surpresa com o comentário. Eu? Forte? Você só pode estar brincando. Pedro balançou a cabeça. Não estou não, olha só para você. Tá aqui, reconstruindo esse lugar, mesmo depois de tudo o que passou. Não é qualquer um que faz isso. Helena desviou o olhar, sentindo as lágrimas começarem a surgir. Eu não sinto que sou forte. A maior parte do tempo sinto que vou desmoronar. Pedro sorriu de leve. Desmoronar faz parte. O que importa é que você sempre encontra um jeito de se levantar. Aquelas palavras atingiram Helena como um golpe suave, mas certeiro. Ninguém nunca havia falado com ela daquela forma, como se enxergasse algo além da superfície, algo além da doença ou do abandono. Com o tempo, Helena começou a perceber que Pedro não era apenas um pescador. Ele era um porto seguro. Quando a insegurança e o medo a tomavam, ele estava lá, com suas palavras simples e seus gestos práticos. Ele não tentava consertá-la ou curá-la. Ele apenas estava presente. E aos poucos, Helena começou a sentir algo diferente. Era como se uma parte dela, aquela que tinha sido enterrada pela dor e pela rejeição, estivesse começando a despertar novamente. Não era amor ainda, pelo menos não como ela o entendia. Era algo mais sutil, mais frágil. Era a sensação de que, talvez, ela ainda fosse capaz de confiar. Naquela noite, enquanto observava Pedro se despedir e caminhar pela estrada de terra em direção à casa de Dona Margarida, Helena se pegou sorrindo. Ela não sabia exatamente o que aquilo significava. Mas pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu que o futuro podia guardar algo bom. E, sem que ela percebesse, o vínculo que estava se formando entre ela e Pedro não era apenas uma conexão comum. Era o início de algo que mudaria para sempre a forma como Helena enxergava o mundo e a si mesma. A batida constante do martelo ecoava pelo quintal da pousada. Helena observava Pedro enquanto ele trabalhava no telhado, o rosto concentrado sob o sol da manhã. Era difícil acreditar que apenas algumas semanas antes ela sequer tinha forças para sair da cama. Agora estava ali, ao lado de um homem que parecia determinado a reconstruir aquele lugar e, de alguma forma, também a reconstruí-la. Tá na hora de parar de me olhar e começar a trabalhar, hein? Pedro gritou lá de cima com um sorriso provocador. Helena riu, mas não deixou por menos. Vou trabalhar sim, mas vou lembrar que o telhado foi você quem fez. Qualquer goteira, eu cobro de você. Ele desceu pela escada com agilidade e estendeu um pincel para ela. Então vamos começar pela pintura, dona exigente. O trabalho na pousada já não era mais algo que Helena encarava com desespero. Agora cada pequeno progresso parecia um passo para algo maior. Pintar as paredes, lixar os móveis antigos, remover as ervas daninhas do jardim, tudo tinha um significado mais profundo. A cada tarefa concluída, Helena sentia como se estivesse recuperando uma parte de si mesma que havia sido arrancada pela dor.
Pedro, como sempre, estava lá. Ele não era apenas eficiente com as mãos. Sabia exatamente como aliviar os momentos de tensão com suas brincadeiras. Esse sofá velho aqui é um tesouro, sabia? Ele disse certa tarde, arrastando um móvel pesado coberto de poeira. Tesouro? Helena ergueu as sobrancelhas, cética. Claro, só precisa de uma boa reforma, igual a você. Ele piscou, e ela jogou um pano na direção dele, fingindo indignação. Entre risadas e muito suor, o lugar começou a ganhar vida novamente. Os quartos, antes tristes e mofados, agora estavam limpos e com móveis restaurados. O jardim, que parecia um campo de batalha, começou a florescer, com pequenas mudas plantadas por Helena e Margarida. Até a velha placa da entrada, que Helena pensara em jogar fora, foi restaurada por Pedro, que a pendurou com um sorriso orgulhoso. Tá vendo? É só dar uma chance, ele disse apontando para a placa agora brilhando sob o sol. Mas não eram apenas as paredes da pousada que estavam sendo restauradas. Helena sentia algo dentro dela começar a mudar. Não era imediato nem fácil, mas ela já não acordava com a mesma sensação esmagadora de vazio. O simples fato de ter um propósito, de transformar aquele lugar em algo novo, dava sentido aos seus dias. Certa tarde, enquanto Pedro trabalhava na varanda e Helena varria o quintal, ela parou para observar o mar ao longe. Era incrível como o som das ondas, que antes parecia tão opressivo, agora tinha um efeito quase calmante. Você sabe, quando eu vim para cá, achei que nunca fosse me sentir bem de novo. Ela disse de repente, sem olhar para Pedro. Ele parou o que estava fazendo e olhou para ela. E agora? Ela deu de ombros, um sorriso leve brincando em seus lábios. Agora, acho que talvez eu tenha me enganado. Pedro sorriu de volta, mas não disse nada. Ele sabia que algumas batalhas eram internas e que Helena precisava do tempo dela para vencer as próprias guerras. Quando o primeiro hóspede apareceu na pousada, foi como um milagre. Era uma mulher de meia idade, atraída por um anúncio simples que Margarida ajudara a espalhar pela vila. Helena estava tão nervosa que mal conseguiu receber a mulher, mas Pedro estava ao lado, como sempre, garantindo que tudo saísse bem. Tá vendo? O primeiro de muitos, ele disse depois, enquanto fechavam a porta. Helena não sabia dizer porquê, mas acreditou nele. As coisas começaram a mudar rapidamente depois disso. A notícia de que a pousada estava sendo revitalizada se espalhou pela região, e logo mais pessoas começaram a aparecer. Não eram turistas de luxo ou grandes grupos, mas para Helena, cada hóspede era uma pequena vitória, uma confirmação de que seu esforço valia a pena. E então, numa noite em que o céu estava limpo e as estrelas brilhavam sobre o mar, Pedro fez algo inesperado. Vem cá, quero te mostrar uma coisa, ele disse, estendendo a mão para ela. Helena hesitou por um momento, mas acabou pegando a mão dele. Ele a levou até a praia, onde o som das ondas era mais forte e a areia parecia brilhar sob a luz da lua. Tá vendo isso aqui? Pedro disse, apontando para o horizonte. O mar? Ela respondeu sem entender. Não, a linha lá no fundo, aquela linha que separa o mar do céu. Ele olhou para ela, com os olhos brilhando. É como a vida. Às vezes a gente acha que está tudo separado, que a dor e a alegria não se misturam. Mas no fim, elas sempre se encontram, igual a linha do horizonte. Helena ficou em silêncio, sentindo as palavras dele ecoarem em sua mente. Ela olhou para o horizonte e pela primeira vez sentiu algo novo. Não era só esperança, era gratidão. E naquele instante, sob o céu estrelado, ela percebeu que a reconstrução mais importante não era da pousada, mas dela mesma. E ainda assim, o destino parecia ter planos maiores para Helena e Pedro. O barulho de conversas e risadas ecoava pela pousada pela primeira vez em anos. Helena, ao lado de Pedro, observava a movimentação com olhos cheios de descrença e emoção. Hóspedes caminhavam pelo jardim, admirando as flores recém-plantadas. Na varanda, uma família tirava fotos sob a placa restaurada, enquanto outra admirava o pôr do sol com xícaras de café nas mãos. A pousada,
Antes um espaço de abandono agora pulsava com vida. Helena ainda tinha dificuldade em acreditar que tudo aquilo estava realmente acontecendo. Era como acordar de um pesadelo e perceber que o dia havia chegado. E naquele dia em particular, a pousada estava lotada. Pedro carregava caixas para a cozinha. Margarida preparava bolos no fogão. E Helena, entre as tarefas e sorrisos nervosos para os hóspedes, sentia uma mistura de orgulho e um cansaço bom. O tipo que vem de algo conquistado com as próprias mãos. Ei, olha só você, dona empresária. Pedro se aproximou, equilibrando um cesto de frutas frescas no ombro e com aquele sorriso tranquilo que parecia nunca abandonar seu rosto. Empresária? Tá brincando, né? Helena riu, enxugando o suor da testa com o dorso da mão. Não tô, não. Ele colocou o cesto no chão e a olhou nos olhos. Olha ao seu redor, Helena. Tudo isso aqui existe por sua causa. Você trouxe esse lugar de volta à vida. Ela balançou a cabeça, tentando conter a emoção. Não foi só por minha causa. Foi por causa de você, da sua mãe, de todo mundo que acreditou que isso era possível. Pedro deu um passo mais perto, inclinando a cabeça de leve. Talvez, mas foi você quem começou tudo isso. Aquelas palavras ditas com tanta sinceridade fizeram o coração de Helena acelerar. Ela tentou desviar o olhar, mas Pedro segurou sua mão, firme, mas delicado. Você sabe disso, né? Ele perguntou, a voz baixa. Helena queria responder, queria agradecer, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, uma hóspede apareceu à porta, chamando por ela. Eu acho que precisam de você. Pedro soltou a mão dela, mas o olhar permaneceu fixo, como se dissesse algo que as palavras não conseguiam alcançar. Helena se afastou rapidamente, sentindo as bochechas queimarem. Não sabia se era o calor do dia ou algo mais profundo. Naquela noite, depois que o último hóspede havia se recolhido e o silêncio finalmente tomava conta da pousada, Helena sentou-se na varanda com Margarida. A lua cheia iluminava o jardim e o som distante das ondas criava um cenário quase mágico. Hoje foi um bom dia, Margarida comentou, servindo 2 xícaras de chá. Helena assentiu, ainda tentando processar tudo o que havia acontecido. Às vezes, parece que isso tudo é um sonho, sabe? Como se a qualquer momento eu fosse acordar de volta na escuridão. Margarida colocou a mão sobre a dela. Não é um sonho, minha querida. É a sua vida. Uma vida nova. Você lutou por isso e agora está colhendo os frutos. Helena olhou para as mãos enrugadas de Margarida sobre as suas e sentiu um nó na garganta. Antes que pudesse responder, ouviram passos vindos do lado de fora. Era Pedro. Ainda acordadas? Ele perguntou, encostando-se na grade da varanda. Estamos comemorando. Margarida sorriu. Você quer chá? Não, obrigado. Só passei aqui para avisar que o barco está pronto para amanhã. Pensei que talvez Helena quisesse conhecer o mar mais de perto. Helena o olhou, surpresa. O barco? Pedro deu de ombros com um sorriso. É um jeito de relaxar depois de tanto trabalho, não acha? Na manhã seguinte, Helena estava no cais, observando Pedro preparar o barco para a viagem. O mar parecia infinito, brilhando sob o sol da manhã. Havia algo quase hipnótico na maneira como ele trabalhava, movendo-se com uma naturalidade que deixava claro que aquele era o mundo dele. Tá pronta? Pedro perguntou, estendendo a mão para ajudá-la a subir. Helena respirou fundo e pegou sua mão. Acho que sim. O barco deslizou pelo mar com suavidade e Helena sentiu o vento no rosto, uma sensação de liberdade que não experimentava há muito tempo. Pedro a guiou para o meio das águas, onde tudo parecia mais calmo, mais isolado. Então, o que achou? Ele perguntou, desligando o motor para que ficassem à deriva. É diferente. Helena sorriu, olhando para o horizonte. Pedro se sentou ao lado dela, observando-a com atenção. Sabe, o mar me ensinou uma coisa. O quê? Que sempre há movimento, mesmo quando parece tudo parado. Ele olhou para a água, onde pequenas ondas se formavam. A gente não percebe, mas as coisas estão sempre mudando. Foi assim com você, Helena. No começo você achou que estava tudo perdido, mas olhe para você agora. Ela desviou o olhar, sentindo as lágrimas começarem a surgir.
Eu ainda sinto medo, Pedro. Medo de que tudo isso desmorone. E se desmoronar, a gente reconstrói. Ele tocou levemente sua mão. Juntos. Aquelas palavras ficaram no ar, flutuando entre eles como uma promessa não dita. Helena olhou para Pedro e, pela primeira vez, sentiu que talvez houvesse espaço para algo mais em sua vida. Algo que ela nunca imaginou que voltaria a sentir. O barco continuou à deriva, enquanto o sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranja e dourado. E ali, no meio do mar, Helena sentiu uma paz que parecia impossível meses atrás. Mas o destino, como sempre, ainda tinha planos inesperados para ela. E os dias que viriam trariam reviravoltas que ninguém poderia prever. Era uma tarde tranquila na pousada, mas Helena sentia uma inquietação incomum. Ela estava na varanda, organizando algumas flores em um vaso, quando o som de um carro parando próximo à entrada chamou sua atenção. Não era comum visitantes inesperados por ali, e algo em seu peito apertou, como se o vento tivesse trazido consigo uma premonição sombria. Quando ela se levantou e caminhou até a porta, viu uma figura que não via há anos. Ricardo. Mas ele não era mais o mesmo homem que a deixara sem hesitar, jogando-a em um poço de solidão e dor. O Ricardo que ela conhecia era alto, confiante, sempre com um ar superior. O homem diante dela, no entanto, estava sentado em uma cadeira de rodas, os ombros curvados, como se carregassem um peso que ele não conseguia suportar. Por um momento, Helena congelou. Tudo nela dizia para fechar a porta, virar as costas e fingir que ele nunca esteve ali. Mas algo na expressão de Ricardo, uma mistura de cansaço e desespero, a impediu. Helena, ele disse, a voz rouca, quase implorando. Eu preciso falar com você. Ela piscou, tentando se recompor. O que você está fazendo aqui? Ricardo suspirou e passou as mãos pelo aro das rodas, avançando alguns centímetros. Eu sei que você não deve querer me ver. Não depois de tudo. Mas, por favor, me escuta. Helena cruzou os braços, a voz dura como pedra. Escutar você. Depois de tudo que você fez, depois de me abandonar quando eu mais precisava. Eu sei, Ricardo disse, a voz quase um sussurro. Eu sei que não mereço, mas eu não tinha para onde ir. Por um instante, o silêncio entre eles foi cortante. Helena observava cada detalhe dele, as olheiras fundas, as roupas desalinhadas, a maneira como ele parecia desconfortável na própria pele. Ele não era mais o homem imponente que controlava tudo e todos. Ele parecia derrotado. O que aconteceu com você? Ela perguntou finalmente. Ricardo desviou o olhar, como se não suportasse a vergonha. Foi um acidente de carro há 1 ano. Eu estava apressado, como sempre, correndo atrás de dinheiro, de negócios, de tudo que eu achava que importava. Ele fez uma pausa, a voz embargando. Perdi o controle do carro. Quando acordei no hospital, me disseram que eu nunca mais ia andar. Helena sentiu um misto de emoções que a deixava sem ar. Parte dela queria sentir compaixão, afinal, ela sabia como era enfrentar algo que mudava sua vida para sempre, mas outra parte, uma parte mais profunda, se lembrava de todas as noites em que chorou sozinha, de todas as vezes que ele a fez se sentir invisível, descartável. E por que veio até aqui? Ela perguntou, a voz firme. Ricardo levantou os olhos e havia algo neles que Helena não reconhecia. Arrependimento. Porque eu não tenho ninguém. Eu perdi tudo, Helena. Negócios, amigos, tudo que eu achava que era importante. Ele respirou fundo. Eu pensei que, talvez, você pudesse me perdoar. A palavra perdão caiu como um peso entre eles. Helena sentiu o sangue correr mais rápido em suas veias, como se seu corpo rejeitasse a ideia. Perdão? Depois de tudo? Você quer que eu te perdoe? Ela repetiu, incrédula. Não tô pedindo para voltar. Eu sei que isso seria demais. Ricardo abaixou a cabeça, as mãos apertando as rodas da cadeira com força. Só quero que você saiba que eu me arrependo. De tudo. Helena ficou em silêncio por um longo momento, sentindo uma batalha interna. O que ele estava pedindo não era simples. Perdão não era algo que se dava de forma automática.
especialmente para alguém que a ferira tão profundamente. Eu lutei para sobreviver, Ricardo, sozinha. Ela finalmente disse, a voz carregada de emoção. Quando eu precisava de você, você foi embora. Você me deixou com nada. Eu sei, Helena, e não passa um dia sem que eu me arrependa disso. Os dois ficaram ali, parados, encarando o abismo que havia se formado entre eles. Finalmente, Helena respirou fundo, sentindo as lágrimas queimarem seus olhos. Eu perdoo você, ela disse com esforço, mas não por você, por mim, porque carregar essa mágoa não me ajuda mais. Ricardo fechou os olhos, o alívio visível em sua expressão. Obrigado. Eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada. Ela deu um passo para trás, colocando uma distância segura entre eles. Mas não confunda isso com uma segunda chance. Minha vida seguiu em frente. Ricardo assentiu, a dor em seus olhos clara. Ele girou a cadeira e começou a se afastar lentamente. Antes de sair completamente, ele olhou por cima do ombro. Helena, você é a mulher mais forte que eu já conheci. Eu só queria ter percebido isso antes. Helena ficou parada, vendo-o desaparecer na estrada de terra. Ela não sabia ao certo como se sentir, mas algo dentro dela parecia mais leve, como se uma parte do peso que carregava, finalmente, tivesse sido deixada para trás. E quando se virou, encontrou Pedro parado na varanda, observando-a. Ele não disse nada, mas o olhar dele dizia tudo. Ele estava ali, para o que viesse. Sem dizer uma palavra, Helena caminhou até ele, sentindo uma onda de calma passar por seu corpo. E pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu que o passado realmente ficava para trás. Mas o futuro ainda reservava surpresas. E de alguma forma, ela sabia que sua jornada estava apenas começando. O som dos passos ecoava pela recepção da pousada, agora completamente irreconhecível. Helena, com um vestido leve e os cabelos presos em um coque elegante, caminhava com determinação enquanto conferia a lista de reservas no tablet. Não muito tempo atrás, ela mal sabia como faria para reformar aquele lugar. Agora a pousada estava transformada, um refúgio de luxo que atraía turistas de todo o país. As paredes, antes mofadas e desbotadas, agora brilhavam com uma pintura fresca e elegante. O jardim que fora tomado pelo mato exibia um paisagismo impecável, com flores coloridas e árvores cuidadosamente podadas. No lugar do silêncio opressor, ouvia-se o som de risadas, conversas em várias línguas e o tilintar de taças de vinho nos jantares ao ar livre. Pedro apareceu na porta da cozinha, segurando uma bandeja com pães frescos e um sorriso tão largo quanto o céu. "Café da manhã pronto", ele anunciou, recebendo uma risada calorosa de Margarida, que ajustava flores em um vaso na sala de jantar. "Vocês dois não param, né?", Margarida brincou. "Parece até que não tem um minuto para descansar." "Descansar não tá no meu vocabulário", Helena respondeu com um sorriso enquanto revisava a agenda. Mas, por trás do tom descontraído, havia algo mais profundo. A transformação da pousada havia se tornado mais do que um projeto. Era um símbolo da superação de Helena. Cada detalhe daquele lugar contava uma história de perda, luta e, finalmente, de renascimento. Naquele dia em especial, a pousada se preparava para um evento importante. Uma equipe de filmagem de um canal de viagens chegaria em breve para fazer um documentário sobre o lugar. Helena não sabia como lidar com todo o alvoroço que isso trazia, mas havia uma sensação de orgulho escondida sob sua ansiedade. Enquanto ajustava os últimos detalhes, Pedro se aproximou, colocando a mão suavemente em seu ombro. "Tá nervosa?", ele perguntou. "Um pouco", Helena admitiu. "É tanta coisa para organizar. E se não der certo?", Pedro riu. "Helena, olha para tudo isso. Você conseguiu transformar um lugar abandonado no destino mais falado da região. Não tem dar errado." Ela sorriu, sentindo o peso da responsabilidade diminuir um pouco. Pedro tinha esse efeito sobre ela. Ele conseguia transformar seus medos em algo manejável, algo que não parecia tão esmagador. Quando a equipe de filmagem chegou, trazendo câmeras, tripés e energia contagiante, Helena se viu no centro das atenções.
Eles queriam ouvir sua história, capturar cada detalhe da jornada que transformara a pousada e sua vida. Então, Helena, como tudo começou? Perguntou uma das jornalistas, enquanto uma câmera gravava cada palavra sua. Helena respirou fundo antes de responder, sua mente voltando para os primeiros dias naquele lugar. Começou com o fundo do poço. Ela disse sem hesitar. Quando eu cheguei aqui, esse lugar parecia tão quebrado quanto eu. Eu tinha acabado de perder tudo. Meu casamento, minha casa, minha força. Mas foi aqui que eu encontrei uma nova chance. As palavras saíram com naturalidade, mas havia um peso emocional em cada uma delas. Ela falou sobre as noites em que chorou sozinha, sobre o dia em que conheceu Margarida, e sobre como Pedro apareceu em sua vida, como um farol em meio à escuridão. Foi a ajuda das pessoas que eu conheci aqui que me deu forças, e aos poucos eu comecei a perceber que a pousada não era o único lugar sendo reconstruído. Eu também estava. Quando terminou, houve um silêncio respeitoso na sala. Até a jornalista, acostumada a ouvir histórias emocionantes, parecia tocada. Após as gravações, Helena finalmente teve um momento para respirar. Ela foi até o jardim, onde o sol começava a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e rosa. Pedro a encontrou ali, trazendo 2 taças de vinho. Achei que você poderia querer comemorar, ele disse, entregando uma taça a ela. Comemorar o quê? Helena perguntou, brincando. Tudo. A pousada, o documentário, você. Pedro respondeu, olhando-a com uma intensidade que fez o coração dela disparar. Helena desviou o olhar para o horizonte, mas não conseguiu evitar um sorriso. Sabe, Pedro, eu nunca pensei que fosse possível chegar aqui. Quando tudo começou, parecia tão impossível. É porque você estava olhando só o topo da montanha, ele disse, mas você subiu um passo de cada vez. Helena olhou para ele, sentindo uma onda de gratidão tão forte que quase a fez chorar. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, Margarida apareceu, chamando-os de volta para a pousada. Vocês 2 parem de namorar e venham ajudar, ela gritou rindo. Pedro riu enquanto Helena sentia as bochechas esquentarem. Acho que a gente foi pego. Ele brincou piscando para ela antes de se levantar. Helena o seguiu rindo. Mas no fundo sabia que aquelas palavras de Margarida carregavam mais verdade do que ela estava pronta para admitir. Enquanto a noite caía, a pousada brilhava sob as luzes penduradas nos corredores e o som das ondas preenchia o ar. Mas Helena sabia que o futuro ainda guardava surpresas, algumas boas, outras talvez difíceis. E mesmo assim, pela primeira vez, ela sentia que estava pronta para tudo. O sol despontava no horizonte, tingindo o céu com tons de dourado e laranja, quando Helena abriu os olhos. A pousada, agora completamente transformada, estava silenciosa naquela manhã, mas o ar vibrava com expectativa. Hoje não era um dia comum. Hoje, Helena iria se casar. Ela ainda se sentia perdida naquele pensamento. Por tanto tempo, a ideia de felicidade parecia algo inalcançável, algo que pertencia apenas ao passado ou aos outros. E, no entanto, ali estava ela, a poucas horas de dizer sim ao homem que a ajudara a transformar não apenas a pousada, mas sua própria vida. Enquanto se levantava, Helena olhou ao redor do quarto, um dos mais bonitos da pousada, com móveis restaurados por ela e Pedro, cada detalhe escolhido com cuidado. Sobre a mesa ao lado da cama havia um bilhete escrito com a caligrafia dele. Você me deu a vida que eu nem sabia que precisava. Mal posso esperar para começar o resto dela ao seu lado. Helena sorriu, sentindo as lágrimas queimarem seus olhos. Como ela teve a sorte de encontrar alguém como Pedro. Ele era tudo o que Ricardo nunca foi, atencioso, presente, confiável. Mas mais do que isso, ele acreditava nela. Ele a via de um jeito que ninguém mais via, nem mesmo ela. A manhã passou num borrão de preparativos. Margarida, emocionada e radiante, organizava os detalhes da cerimônia com a precisão de quem fazia isso há décadas. A pequena equipe da pousada, formada por vizinhos e amigos que se tornaram como família, corria de um lado para o outro, ajustando flores, montando mesas e certificando-se de que tudo estivesse perfeito.
No jardim, o cenário era de tirar o fôlego. Uma pérgola de madeira coberta por flores brancas havia sido montada com vista para o mar. O som das ondas ao fundo seria a trilha sonora daquele momento tão esperado. Helena, no entanto, se sentia nervosa. Não era medo de casar ou dúvidas sobre Pedro. Disso ela tinha certeza absoluta. Era algo mais profundo, uma sombra do passado que ainda pairava sobre ela. Será que ela merecia toda essa felicidade? Será que, em algum momento, tudo desmoronaria novamente? Enquanto isso, Pedro estava na varanda ajustando a gravata com a ajuda de Margarida. Ele estava mais nervoso do que esperava, mas seu sorriso não saía do rosto. "Você está pronto, meu filho?" Margarida perguntou, os olhos brilhando de emoção. Pedro respirou fundo. "Acho que sim." "Não acha não. Tem certeza." Ela deu um tapinha no ombro dele. "Essa mulher é um presente, Pedro. Cuida bem dela." Ele olhou para o mar por um momento antes de responder. "Eu sei, mãe, e vou cuidar. Sempre." Quando o relógio marcou o início da tarde, os convidados já estavam reunidos no jardim, sentados em cadeiras dispostas sob o céu aberto. Era uma mistura de moradores locais, amigos de Helena e alguns hóspedes que se tornaram parte daquela história ao longo do tempo. Quando Helena finalmente apareceu, acompanhada por Margarida, um murmúrio de admiração percorreu a multidão. Ela vestia um vestido simples, mas elegante, que parecia feito sob medida para ela. Os cabelos, presos em um coque delicado, eram adornados por pequenas flores brancas. Mas o que realmente chamava a atenção era a expressão no rosto dela, uma mistura de serenidade, gratidão e felicidade genuína. Pedro, ao vê-la caminhar em sua direção, sentiu o coração disparar. Para ele, Helena sempre fora bonita, mesmo nos momentos mais difíceis, mas naquele momento ela parecia brilhar de uma maneira que ele nunca havia visto antes. Quando Helena chegou ao altar, Pedro segurou suas mãos e por um instante parecia que o mundo ao redor havia desaparecido. O celebrante, um senhor simpático da vila, abriu a cerimônia com palavras simples, mas poderosas. Ele falou sobre amor, resiliência e sobre como as tempestades da vida podem, às vezes, nos levar a lugares melhores. Quando chegou a hora dos votos, Helena respirou fundo e começou. "Pedro, eu nunca achei que estaria aqui. Nunca achei que fosse capaz de confiar em alguém de novo, de me abrir, de acreditar que o amor poderia fazer parte da minha vida. Mas você mudou tudo. Você me mostrou que a vida pode ser bonita, mesmo quando parece que tudo está desmoronando." As lágrimas escorriam pelo rosto dela, mas sua voz era firme. "Eu não sei como agradecer por tudo o que você fez por mim, então só posso prometer isso. Vou passar o resto da minha vida tentando fazer você tão feliz quanto você me faz." Pedro sorriu, claramente emocionado, antes de começar seus próprios votos. "Helena, você é a pessoa mais forte que eu já conheci. E não estou falando só do que você superou, mas da forma como você escolhe viver todos os dias, com coragem, com bondade." Ele segurou as mãos dela com mais força. "Eu prometo que vou estar aqui, com você, em cada passo, e não importa o que venha, nós vamos enfrentar juntos." Quando as alianças foram trocadas e o sim finalmente dito, uma onda de aplausos e alegria tomou conta do jardim. Pedro e Helena se beijaram sob o som das ondas, enquanto pétalas de flores eram jogadas pelos convidados. Naquele momento tudo fazia sentido. O sofrimento, as lutas, as perdas, tudo havia levado Helena até ali, até aquele instante em que o amor e a esperança finalmente prevaleceram. Enquanto o sol começava a se pôr, iluminando o jardim e o mar com uma luz dourada, Pedro e Helena caminharam juntos pela praia, de mãos dadas, prontos para o futuro que construiriam lado a lado. E ali, naquele pedaço de mundo que antes parecia esquecido, eles começaram uma nova história. Uma história de amor, resiliência e, acima de tudo, renascimento.